vamos estudar o que acontece com a curva da função seno e da função cosseno também, quando há alteração nos valores da sua amplitude. Aqui eu tenho um gráfico cartesiano com a representação da função seno, a função clássica, que é essa daqui, y igual a seno de x, está representada aqui no gráfico cartesiano. Temos que lembrar que o valor que está aqui equivale a 1, né? Então, aqui, esse valor é o valor da amplitude, né? Sabemos que o valor que vem antes do seno aqui multiplicando, significa amplitude da curva. Então, é o valor do A. Portanto, essa função, a amplitude dela, essa aqui, amplitude é 1, tá aqui representada. A segunda função, a amplitude é 2. A terceira função, a amplitude é 3. E a quarta função, que é essa aqui, a amplitude é 4. Vamos traçar essas curvas para ver qual é a diferença que ocorre no gráfico. Como nós já temos a primeira, né, que é essa daqui, que está representada, vamos traçar essa daqui. Então, nós temos aqui a função y igual a 2 vezes o seno de x. Veja, se o A vale 2, né, porque é o valor da amplitude, então significa que vai haver uma alteração na altura dessas curvas, né? Então, nós podemos ligar esse ponto que corresponde a 1 da primeira função, na segunda função vai corresponder ao 2. Então, nós vamos estender ele aqui, na linha do 2, e nós vamos localizar o ponto. A mesma coisa vai acontecer com este aqui, que valia menos 1, né? Então, vai haver alteração nesses valores, né? Então, a amplitude é 1, o intervalo de menos 1 até 1. Aqui, nesse caso, a amplitude é igual a 2. Então, o intervalo da função é de menos 2 até 2. Então, significa que esses pontos que valiam 1 e menos 1 serão estendidos no intervalo de 2 a menos 2, localizados desta maneira aqui. E aí, esses pontos que estão no eixo X, que são o 0, o π e o 2π, não mudam. Só vão mudar esses pontos que são do intervalo de menos 1 até 1, que agora, nesse caso, vai ser de menos 2 até 2. Como é que fica essa curva? Vamos traçar. Então, partindo desse ponto, nós viemos até aqui, depois descemos, passamos por aqui, chegamos aqui, né? E aí, subimos de volta para 2π. Então, veja, tenho traçado aí essa função que é y igual a 2 vezes o seno de x. A mesma coisa vai ocorrer com a próxima função. Nós temos a próxima função y igual a 3 vezes o seno de x. Devemos lembrar que o 3 é o valor da amplitude. Então, isso se relaciona com a altura da curva. Então, esse ponto vai se estender, né? Vai vir no intervalo de menos 3 até 3. Então, esses pontos aqui, eles vão se estender até o 3. Vamos marcar. Aqui já tá traçado, né? Só colocar o ponto aqui. E o outro ponto que vai se alterar é esse aqui, que era menos 1, depois passou a ser menos 2 e agora vai ser menos 3. E aí, eu posso marcar o ponto aqui na linha do menos 3. Não há alteração nos pontos que estão no eixo X, né? Então, 0, π e 2π, esses 3 pontos não modificarão, eles continuarão onde estão. Apenas o ponto mínimo e o máximo, ou seja, o ponto menor da curva, mais baixo, né? E o ponto mais alto da curva são esses 2 pontos que se alteram. Nesse caso, de menos 3 até 3, como está aqui, ó. De menos 3 até 3. E aí, eu posso, então, traçar a curva ligando estes pontos, né? Desta forma aqui. Então, tá aí, né? A curva representando a terceira função,
que é y igual a 3 vezes o seno de x. Temos aqui uma quarta função, que é y igual a 4 vezes o seno de x. Então, sabemos que o 4 é o valor da amplitude e que essa curva está no intervalo de menos 4 até mais 4. Então, nós vamos estender esses pontos, né? Então, aqui na parte positiva, nós vamos estender até o 4 e marcar. E aqui, que é a parte negativa do y, né? Nós vamos estender também, posicionar bem a régua aqui, estender e marcar aqui no menos 4. Então, veja, são os únicos dois pontos que há alteração. O ponto mínimo, que é o mais baixo, e o ponto máximo, que é o ponto mais alto. Então, por esses pontos, nós vamos traçar a curva que representa a quarta função. Então, vem aqui, passa pelo π, que não muda, vem até aqui e volta para o 2π. Então, aqui eu tenho a curva, as curvas, né, que representam cada uma dessas funções quando a alteração no valor da amplitude, no valor de A. Veja que o período da função continua o mesmo para todas, continua sendo 2π. A partir de 2π, todas essas curvas vão se repetir. Então, não há mudança no eixo x, que são o valor do período, são os valores de período. A mudança ocorre apenas no eixo y em relação ao valor da altura e, obviamente, da amplitude destas funções. Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Eu tenho um esboço aí de uma curva de uma função seno, né? Só que temos aí funções negativas. Então, aqui no caso, né? Eu já tenho, na verdade, representada essa primeira função. Lembrando que aqui é menos 1, né? Então, esse é o valor da amplitude dessa função que está representada aí no gráfico. Menos 1 vezes o seno de x. Agora, nós vamos representar essa função aqui, que é y igual a menos 2 vezes o seno de x. Vai acontecer a mesma coisa em relação aos pontos, né? Os pontos vão se deslocar. Apenas esses pontos que estão na parte mais baixa e mais alta da curva. Vai vir no intervalo de menos 2, ó, até 2. Então, eu vou mexer com esses dois pontos, o mais baixo e o mais alto da curva. Estão aqui. Assim como no primeiro exemplo, os pontos do eixo x não se alteram. Então, o 0 continua aqui, esse ponto que é no π continua, e esse ponto que tá aqui no 2π também continua. Só vai haver alteração nesses dois. Mas, professora, foi a mesma alteração, de menos 2 até 2, a função é negativa. É a mesma coisa, o que muda é que agora, em vez dessa curva partir desse ponto para cima, ela parte desse ponto para baixo. Mas a amplitude, há uma alteração, né, nesse intervalo que vai de menos 2 até mais 2. Então, vamos lá. Partindo desse ponto e agora descendo, repetindo, nós estamos descendo com a curva por conta do sinal negativo. Se não tivesse o sinal negativo, fosse positivo, ela subiria. Então, vamos voltar aqui para o π, vamos subir aqui no 3π sobre 2 e vamos chegar em 2π. E aí, eu tenho, então, a curva que representa a segunda função. No caso da terceira função, eu tenho y igual a menos 3 vezes seno de x. Amplitude vale menos 3. Então, essa curva, ela está no intervalo que vai de menos 3 até mais 3. Então, nós vamos pegar esses dois pontos, né? O ponto que corresponde ao π sobre 2 e vamos estender ele aqui até o menos 3. E depois, nós vamos pegar o outro ponto lá, o 3π sobre 2,
e vamos estender até o mais 3, aqui. E agora, nós podemos, então, traçar esta curva. Então, é negativo, vai descer, partindo daqui do 0, eu venho até aqui, depois subo, voltando para o π, continuo subindo, 3π sobre 2, e aqui eu desço e vou em direção ao 2π. Então, tá aí traçado a terceira função, né? O terceiro exemplo de função. Na quarta função, eu tenho y igual a menos 4 vezes o seno de x. Então, eu sei que a amplitude vale menos 4 e que essa função está no intervalo y, né? Que vai de menos 4 até mais 4. Então, eu vou estender esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo aqui das curvas, vou estender até o menos 4 e vou proceder da mesma maneira com o outro ponto e vou estender até o mais 4. Pronto. E agora, eu vou traçar, partindo aqui do 0 e descendo, porque a função é negativa, então agora eu desço, venho até o menos 4, subo em direção ao π, continuo subindo até o ponto mais alto e desço indo em direção ao 2π. Então, eu tenho representada aí a função y igual a menos 4 vezes o seno de x. Então, recapitulando, né? Quando houver alterações nos valores aqui da amplitude, olha, são números que estão se alterando. Há alteração no gráfico na altura dessas curvas. Porém, o período, que nesse caso é 2π, né? Ela começa em 0 e termina uma volta completa em 2π, não há alteração nisso. Apenas na sua amplitude, consequentemente na sua altura. Agora, nós vamos ver como é que funciona a função cosseno. Então, eu tenho aqui a primeira função, y igual a cosseno de x. Ela está representada aqui no gráfico, tá? O gráfico fica desse jeito aqui. Lembrando que aqui o valor corresponde a 1 e esse valor significa a amplitude dessa função cosseno. Vamos, então, esboçar a função y igual a 2 vezes o cosseno de x. Nesse caso, a amplitude é igual a 2. E quais são os pontos que vão se alterar? Os pontos que vão se alterar são os que estão fora do eixo x. Então, o primeiro ponto, que é o 1, está no eixo y. Esse ponto vai se alterar. Ele vai passar a ser 2. O próximo ponto, seguindo aqui a curva, é o π sobre 2. Esse ponto continua onde está. Ele não se altera. O próximo ponto é o π. O ponto tá aqui fora do eixo, né? Ele não está no eixo x, ele tá ligado no π, porém não está aqui no eixo. Então, ele se altera e se estende aqui até o menos 2, né? Até o menos 2, porque nós estamos trabalhando com intervalo de menos 2 até 2. Próximo ponto, que é o 3π sobre 2 aqui, ele está no eixo x, não há mudança. E o próximo ponto, que liga 2π, está fora do eixo x, está acima. Portanto, ele sobe, ele se estende aqui até o mais 2. E aí, eu tenho os pontos preparados, né? Para que eu possa traçar a curva que representa essa função. Então, vamos lá. Então, começando aqui do 2, passando aqui, porque esse ponto continua no eixo x, eu venho até aqui. Depois, vou subir, ó, passar por esse ponto e estender até aqui. Então, tá aí a função cosseno, né, que tá representado aqui por y igual a 2 vezes o cosseno de x. Vamos partir para a terceira função, y igual a 3 vezes o cosseno de x. Então, a amplitude aqui vale 3, significa que esse ponto se estende, vem até o 3. E esse ponto que tá aqui
também desce, né? Ele se estende, vai descendo aqui até o menos 3, né? Veja que ele tá na linha do menos 3, o número aqui é 3. Então, vai de menos 3 até mais 3. Esse ponto continua onde está, esse ponto aqui vai subir, vai se estender e vai até o mais 3. Então, nesse caso, ele vem aqui, representado na linha do mais 3. E aí, eu tenho, de novo, né, todos os pontos preparados para que eu possa traçar a curva. Então, vamos lá. Partindo do 3, eu passo até o π sobre 2, desço aqui, subo em direção ao 3π sobre 2 e fecho aqui. Então, tenho aí a terceira curva, a terceira cossenoide, que é correspondente a essa função. Por fim, eu tenho aí a função y igual a 4 vezes o cosseno de x. O 4 é o valor da amplitude desta curva. Portanto, ela está no intervalo que vai de menos 4 até mais 4. Então, primeiro ponto que era 3, vem no 4. Aqui no π, esse ponto vai se estender até o menos 4. Então, nós vamos com a régua bem posicionada estender esse ponto, né? Esse ponto do eixo x continua onde está, não há alteração. E esse último ponto se estende, né? Sobe e vai lá na direção do mais 4, né? Ele tá na linha do mais 4. Então, agora eu tenho aí os pontos todos simétricos, todos bem posicionados, de maneira que eu posso traçar, então, a curva que representa essa função. Então, partindo do 4, nós vamos em direção ao π sobre 2, e daqui nós vamos descer em direção ao último ponto, em seguida vamos subir em direção ao 3π sobre 2, e por último nós vamos fechar lá no ponto lá, que é o correspondente do 4. E aí eu tenho traçado, então, todas essas curvas que estão aqui, essas funções, podendo observar as mesmas características que foram observadas em relação à função seno. Quando houver mudança aqui nesses números, está ocorrendo mudança no valor da amplitude, portanto, no valor da altura dessas ondas, né? No eixo Y. Eixo Y é que mede a altura. No período, que é medido no eixo horizontal, no eixo X, não há alteração. Então, o período é 2π para todas, né? Todas essas curvas aqui, ó, elas têm os pontos em relação, na mesma direção aqui, do 2π. Então, o período é o mesmo para todas, porém, a mudança no valor de suas amplitudes, logo, das suas alturas. Como último exemplo aqui, nós temos a função, são funções negativas, né? Exemplos aí da função cosseno. A primeira é a clássica, né? Y igual a menos cosseno de x. Lembrando que o número aqui equivale a menos 1 e que esse é o valor da amplitude desta curva. Portanto, ela oscila, né? Ela tá no intervalo que vai de menos 1 até mais 1, né? Esse número está relacionado com o ponto mais baixo e o ponto mais alto, que é a altura da curva, né? Então, a diferença deste com o exercício anterior é que o exercício anterior, o ponto estava no 1 e ela descia. Aqui, pelo fato das funções serem negativas, os pontos estarão no eixo negativo, tá? Então, menos 1, o ponto vai estar no menos 1. Menos 2, o ponto vai estar no menos 2. Menos 3, a mesma coisa, o menos 4, a mesma coisa. Porém, os pontos que estão no eixo X, que são o π sobre 2, o 3π sobre 2, esses pontos, eles não vão mudar de lugar, eles não vão se alterar. Então, vamos lá. Na segunda função, nós vamos usar de menos 2 até mais 2. Então, começamos aqui, o ponto estava aqui, desce para o menos 2. O próximo ponto desta curva é o π sobre 2 aqui. Ele está no eixo X. Então, esse aqui também vai ficar no eixo X.
Agora, o próximo ponto estava no 1. Então, vai mudar, vai para o 2. Tudo que estiver no 1 ou no menos 1 vai passar a ser 2 ou menos 2. Próximo ponto está no eixo X, continua. E o último ponto está na linha do menos 1. Portanto, ele vai se estender e vai para a linha do menos 2. Então, nós viemos aqui com a régua e vamos estender até a linha do menos 2, veja. Ponto aqui está na linha do menos 2, certo? Então, agora nós podemos traçar a curva. Partindo de menos 2, nós vamos passar por aqui e chegar até aqui. Então, vamos lá. Passa aqui, opa, e vem até aqui. Daqui, nós vamos vir para esse ponto e depois para esse. Então, vamos sair traçando esta curva, chegando assim. Então, aí, eu tenho traçado essa curva aqui, o segundo exemplo, né? Então, é negativo, os pontos estão sobre os valores negativos do eixo Y. No caso do terceiro exemplo, y é igual a menos 3 vezes o cosseno de x. Vamos, então, deslocar o ponto até menos 3, né? O valor da amplitude é 3, então, aqui nós vamos colocar o ponto. Esse ponto continua onde está. Esse aqui nós vamos estender até o 3, né? Esse continua onde está. E esse aqui nós vamos estender também até a linha aqui do menos 3. E aí, nós vamos traçar, então, a terceira curva, que é a terceira função. Vamos sair daqui, passar por aqui, chegar até o ponto mais alto, voltar para cá e finalizar aqui. Então, vamos lá. Saindo daqui, passamos para cá, subimos até aqui, fazemos a curva e descemos aqui nessa direção. E, por fim, vamos encerrar a nossa curva aqui. Então, tá aí a curva que representa a terceira função, que é y igual a menos 3 vezes o cosseno de x. E agora, para finalizar o último exemplo, né? Y igual a menos 4 vezes o cosseno de x. Nós vamos repetir o mesmo processo. O ponto vai ficar no menos 4. Esse que está no eixo x continua. Esse que está fora do eixo x vai subir, vai vir até o 4. Eixo x continua. E esse que está fora do eixo x desce até o menos 4, né? Vamos traçar? Então, daqui nós vamos vir até aqui. Depois, vamos subir nesta direção. Depois, vamos fazer a curva e descer até aqui. E daqui, nós vamos vir até aqui. Então, veja. Houve alteração na posição da curva, né? Recapitulando, então, desta vez os pontos ficaram sobre os números negativos e houve alteração na altura, né? As curvas se alteraram no seu tamanho de altura, né? Na sua medida de altura em relação ao eixo Y. Porém, o período continua sendo 2π. Então, a curva, né, a primeira aqui, que é a vermelha, e as demais, todas elas terminam aqui. A partir desse ponto, todas elas começam a se repetir o movimento. Portanto, o período de todas não há mudança, é 2π. Cada vez que eu tenho funções onde esse primeiro número está mudando, eu tenho, então, alteração na altura e na amplitude dessas funções.